Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando. Estou aqui na página 452 aqui, tá? Matéria hidrocarbonetos, vai ser nossa matéria. Vai começar agora a nossa parte de nomenclatura para compostos orgânicos, tá? É fácil, mas vai requerer aí muito estudo de você, tá? Então você vai ter que cair para dentro, não tem jeito. Isso aqui é muito fácil de aprender, mas também muito fácil de esquecer, tá bom? Então se dedique um pouquinho mais aí aos seus estudos, redobre sua atenção agora, porque isso aqui é importante. Isso aqui vai ditar as futuras aulas suas de químicas, tá? Então a gente vai ver aqui uma premissa, né? A gente vai ver aqui a espinha dorsal para nomenclatura, vamos dizer assim. E aí você bota aqui no final, né? Eu vou começar falando de hidrocarbonetos, mas lá na frente nós vamos colocar aqui umas 9 funções orgânicas, ou seja, serão mais nove capítulos desse aqui, aproximadamente, tá? Não chega a ser 9 capítulos, porque ele vai misturando as coisas, mas enfim, isso daqui é uma função, né? E nós veremos mais 9 aí, por volta disso. E uma boa parte você vai usar do que está aqui. Então, o que você vai aprender aqui, você vai levar para as outras 9. Então, você tem que gravar isso aqui, aprender isso aqui e desenrolar bem, tá bom? Então, vamos lá. Né? Primeira coisa, o que eu tenho que aprender é dar a nomenclatura para o composto orgânico. Provavelmente você já ouviu falar em metano, você já ouviu falar em butano, né? Etanol, metanol. Provavelmente você já ouviu esses nomes, né? Esses nomes são dos compostos orgânicos. É isso que a gente vai aprender a fazer aqui. A gente vai saber interpretar o que significa um butano, interpretar o que é um metano, né? Vai ser tudo com base, né, a princípio desse capítulo, tá bom? Então, o que a gente precisa para poder dar nome a um composto orgânico, né? Nós vamos precisar de 3 coisas aqui, tá? Um prefixo, né, que eles chamam aqui de raiz, então prefixo, um intermediário, né, que ele também chama de meio, e uma terminação, que é o nosso sufixo, né? Então isso aqui é a estrutura da nossa nomenclatura: prefixo, meio e terminação. São 3 coisas que você vai aprender, né? O que você vai aprender aqui, que você precisa levar para frente, é prefixo intermediário, que ele não vai abordar mais nos capítulos seguintes, tá bom? Isso você vai ter que guardar aí. Guarda esse seu livro aqui, porque você vira e mexe vai consultar essa tabelinha aqui, tá? Então vamos lá. O que é o prefixo, né? O prefixo ele faz menção à quantidade de carbono na cadeia, né? Então quando eu faço uma cadeia, e eu vou fazer em bastão, porque a gente consegue desenrolar mais fácil. Bom, olhando esse bastão aqui, eu vejo que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? Olhando essa cadeia aqui, eu vejo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Olhando essa cadeia aqui, eu tenho 1, 2, 3, né? Para um carbono, a gente vai escrever o próprio carbono mesmo. Caramba, deixa eu mexer. Essa mesa aqui não tá legal. Ó, fiz aqui um átomo de carbono, tá vendo? Para 2, você vai fazer os 2, não vai ser em bastão, tá? Você pode fazer aqui na estrutura simplificada aqui, não tem problema. Mas o que você tem que saber? Contar carbono, porque o prefixo faz menção à quantidade de carbono na cadeia. Então aqui tem 4 carbonos na cadeia, 3 carbonos na cadeia, 5 carbonos na cadeia, 2 carbonos na cadeia, e aqui eu tenho somente um átomo de carbono. Tá perdido aqui na quantidade? Então eu sugiro que você dê um pause, assista o vídeo da aula anterior, você vai pegar isso e você volta aqui, tá bom? Então aqui, ó, eu vou ter uma nomenclatura específica para quantidade de carbono. Então, quando eu tiver um átomo de carbono na estrutura, eu vou dizer que é met. 2 carbonos na estrutura, et. 3 carbonos na estrutura, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec, tá? Normalmente, né, você não precisa sair decorando todos, né? 10 vai ser o suficiente pra gente aqui, tá? Então você saber até 10 átomos de carbono aí é tranquilo, né? Repara que a partir do 5º vira futebol, ó, pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão, octacampeão, tá? E aí sucessivamente, tá? Antes disso você só tem que decorar um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but. Tá? Então você tem que decorar esses prefixos aí. Então eu vou ver aqui minha cadeia, 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono, você vai ver que o prefixo é but. Lembrando que eu tenho o prefixo, o meio e a terminação, tá? Então essa aqui é só a primeira parte do nome.
1, 2, 3. 3 vai ser prop. Ó, 3 prop. Então, prefixo para esse cara aqui, prop. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vai ser pente. 2 vai ser et. Olha na sua tabelinha aí, o livro tem que estar na sua mão, tá? E 1 carbono, met. Bom, fiz aqui alguns prefixos aqui, tá bom? Tudo em quantidade de carbono presente na minha cadeia. A segunda parte, que é o que a gente chama de meio aqui, vai estar relacionado ao tipo de ligação que existe na minha cadeia, tá? Então eu sei que eu posso ter cadeias de ligações simples, como é o caso de todos os exemplos aqui, mas eu também posso ter casos onde eu tenho a ligação dupla, né? Posso ter casos aí de ter ligações triplas. Posso ter casos de ter ligações, sei lá, de 2 duplas ou 2 triplas, tá bom? Então as minhas ligações elas podem ser ligações simples, ligações duplas, ligações triplas ou 2 duplas ou até 2 triplas, tá? Quantidade de ligação tem que ser mencionado também, tá? Então, ó, quando você tiver só ligação simples, né, somente ligações simples, vai ser an a parte do meio, né, o intermediário ali. Quando você tiver uma dupla, vai ser em. 2 ligações duplas, de em. Uma ligação tripla in, 2 ligações triplas de in, tá? Então, vamos lá. Aqui no exemplo em cima, ó, 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, prefixo but, tá? Qual é o tipo de ligação existente aqui? Ah, é simples. Ligações simples, an. Então, ele vai ser o an, tá? Esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4, prefixo para 4, tabelinha tá aqui do lado, but. Ó, repara, né? Apesar que esse caso aqui ele é muito específico, eu não quero fazer ele não agora, porque ele tem uma outra situação. Vou fazer isso aqui, ó. Pronto, 1, 2, 3. 3, prefixo para 3 é prop. Prop. A ligação é dupla, né? Então eu vou ter um em aqui, ó. Deixa eu te mostrar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Uma ligação dupla, tá vendo? Ele vai ser em. Tá? E aí só está faltando a terminação aqui, que eu já falo dela. Quando tem tripla, né? 1, 2, 3. 3, prefixo para 3 é prop. Tem uma tripla in, tá bom? E esse aqui vai ser de em, né? Mas eu vou deixar ele um pouquinho mais para frente também, porque tem uma outra situação que eu tenho que explicar antes. Estou justificando para você o prefixo, onde você tem que ver quantidade de carbono, e o intermediário, que é o tipo de ligação existente ali na minha cadeia, tá? A terminação e o sufixo, tá bom? Terminação e sufixo vai estar relacionada à função orgânica correspondente à da cadeia, tá? Esse capítulo aqui, ele fala de uma função orgânica que são os hidrocarbonetos, que são cadeias que somente existem hidrogênios e carbonos. Tá? Então eu estou olhando aqui, estou vendo que a minha cadeia só tem carbono e hidrogênio. Então eu digo que é um hidrocarboneto. Sempre que for carbono e hidrogênio, você vai botar a terminação O. Então esse cara aqui é um butano. Esse cara aqui é um pente, a ligação é simples. Vai ser an e a terminação O. Pentano. Esse cara aqui, prop, somente ligações simples. A gente vai botar an. Lembrando, né? As ligações eu estou tirando daqui, ó. Somente ligações simples. O primeiro, ó, é an, tá vendo? Então, ó, só ligações simples. Quantidade de carbono, prop, 3. Ligações simples vai ser an. Ele só tem carbono e hidrogênio. A terminação será O. Esse é um propano. Esse aqui, ó, met, ele só tem um carbono, tá? Então, você vai considerar que as ligações são simples. Um carbono met. A ligação é simples an. Terminação O. Olha o metano aí, né? Que é o pum da vaca. Certo? O butano, que é o gás de cozinha, que eu acabei comentando sobre ele, né? Eu tenho 2 átomos de carbono, et. A ligação entre os carbonos é uma ligação simples, né? Simples vai ser an. Como é só carbono e hidrogênio, a terminação será O. Esse capítulo inteiro será a terminação O, tá bom? Porque é um hidrocarboneto aqui. Quando vai ser diferente de hidrocarboneto? Quando aparecer um cara diferente de carbono na estrutura inteira. Isso não é um hidrocarboneto, isso é uma acetona, tá bom? Isso aqui não é um hidrocarboneto, isso aqui é um aldeído. Você vai aprender ainda. Só estou te mostrando aí a diferença. Isso é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. O que está de diferente aqui? Que ele tem ligações duplas, mas é só carbono e hidrogênio. Esse cara não tem só carbono e hidrogênio. Ele tem oxigênio aqui. Tá? Ele pode ter um OH. Ó, não é um hidrocarboneto, isso é um álcool. Você vai aprender lá na frente. Só estou te mostrando o que não é um hidrocarboneto e o que é um hidrocarboneto, tá? Tranquilo? Hidrocarboneto, só carbono.
Aí a gente vai começar aqui, né? Ele fala aqui algumas classificações aqui, algumas características, né? E ele começa dando o nome, olha, MET, porque é um carbono, ligações existentes ali, como você só tem um carbono, você diz que é simples, então vai ser AN, né? Hidrocarboneto termina com O, então esse cara é o metano, né? Esse cara aqui, 2 átomos de carbono, prefixo ET, a ligação é simples, ligações simples AN, tá bom? Hidrocarboneto termina com O, é o etano, tá? E aí ele começa a vir com as classificações aqui, né? Dos alcanos, os alcenos, tá? Os alcinos, os alcadienos, né? Vou vir para as cadeias fechadas e os aromáticos, né? Ele tem umas ramificações aqui, mas acho que vou deixar isso aqui para a aula seguinte. Vou ver o tamanho do vídeo, que eu não quero uma aula muito extensa também. Quero que você pegue esse macetezinho, esse esquema aqui, porque ele é fundamental para você, tá? Vamos continuar aqui. Vou falar da primeira classificação aqui, que vai ser do alcano, tá? Então, uma coisa que eu já observei aqui é que a minha cadeia ela pode ter ligações simples, duplas, duas duplas, uma tripla, duas triplas, né? Quando você tem somente ligação simples, o meio é AN. E o alcano, ele fala só dos caras de ligação simples, né? Alcano, ó o AN aqui. Esse AN faz menção às ligações simples, ó. AN, ligações simples. Então o que é um alcano? É uma cadeia carbônica ali que só tem ligações simples, tá bom? Acabei até botando o burro na frente dos bois, né? Porque dei os exemplos desse alcano aqui, mas eu já tinha feito alguns aqui em cima. Vamos seguir aqui. O alcano, ele tem uma característica aqui. Primeiro, né? É uma cadeia lá só de ligações simples. Vamos fazer de novo aqui. Vou contar a quantidade de carbono, vejo que tem 4. Né? 1, 2, 3, 4. Aí fui aqui no meu prefixo, vi que é but. As ligações são simples, porque ele é um alcano, então vai ser AN, né? Já vou até juntar aqui, ó, butan. E como é só carbono e hidrogênio, botei o O aqui, né? Posso ver a fórmula molecular desse cara. Carbono. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Hidrogênios. Quantos eu tenho? Bom, você pode abrir a molécula ou você pode usar essa fórmula que ele te dá aqui, ó. Olha só, a fórmula molecular de um alcano é CnH 2 vezes N mais 2, onde N é a quantidade de carbono, tá? Então, ó, vou escrever a fórmula aqui do lado, você vai entender o que eu estou falando, ó. A fórmula para você achar a quantidade de hidrogênio de um alcano é essa, onde N é quantidade de carbono. Então, eu vi que aqui a minha estrutura tem 4 carbonos, ó. 4 carbonos. Quantos hidrogênios eu vou ter? O hidrogênio é 2 vezes a quantidade de carbono mais 2. Bom, eu tenho 4 carbonos, 2 vezes vai ficar 2 vezes 4, mais 2. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, sem abrir a estrutura, eu já vi que aqui eu tenho 10 átomos de hidrogênio. 4 de carbono, 10 de hidrogênio, né? Isso aqui vai facilitar a tua vida quando pegar uma cadeia grande, assim, ó. Porque quando é pequenininha, você ainda abre os hidrogênios aqui, né? Ó, tenho 3 aqui, tenho 2 aqui, tenho 2 aqui, tenho 3 aqui. 3, 6, 8, 10. É moleza contar aqui. Mas, pô, olha o tamanho desse cara. Tu vai fazer? Não, tu vai botar aqui, ó, carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Quem é hidrogênio? 2 vezes a quantidade do carbono, mais 2. 2 vezes 11, 22, mais 2, 24. Não entendeu? Dá um pause e volta esse minutinho aí e vê de novo o que fiz. Desde quando expliquei aqui, tá? Você vai ver, ó, já calculei hidrogênio. Não precisa ir contando aqui, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 2, 2, 2, 2. Depois vem somando tudo. Não. É 2 vezes a quantidade do carbono, mais 2. 2 vezes 11, 22, mais 2, 24. Fiz a minha fórmula molecular aqui do meu alcano, tá bom? Seguindo aqui, ele fala da nomenclatura dos alcanos, né? E aí ele vem para os alcenos, né? E o alceno ele vai ter uma particularidade, né? Tanto que eu não quis nem fazer esse cara aqui, né? Dos alcenos. Eu fiz os que têm ligações triplas, né? O alceno é uma ligação dupla, tá? Você, enfia uma coisa agora na sua cabeça. Você sempre vai optar pelo menor número possível em orgânica. Você vai entender o que eu quero dizer. Mas eu quero que você entenda que você sempre vai optar pelo menor número possível. Um alceno, né? O EN faz menção à ligação dupla. Tá? Que tá aqui, ó. Deixa eu voltar na página aqui. Ó, EN, ligações duplas. Então, alcano, AN, ligações simples. Alcenos, EN,
ligações duplas. Então, eu tenho aqui ligações duplas aqui na cadeia. Quando eu tenho esse cara aqui, né, eu só tenho duas posições possíveis para a dupla ligação aqui. Ou a minha cadeia vai estar assim, ou a minha cadeia vai estar assim. Não tem outro lugar para eu pôr essa dupla. Não tem. Né? Ou vai estar aqui do lado esquerdo ou do lado direito. É diferente se eu fizer isso aqui, ó, onde eu posso botar minha dupla aqui, ou onde eu posso botar minha dupla aqui, né? Ou você poderia até botar essa aqui, mas a gente vai ver que tem uma similaridade aqui, você já vai entender. Aqui, entenda que eu tenho três posições possíveis para dupla. Aqui eu só tenho uma. Tenho duas, né, no caso. O que você tem que pensar? Onde é que a sua dupla está? Você vai ter que numerar a cadeia carbônica, né? Então você vai dizer que você tem duas opções. Ou você diz que esse cara é o 1, ou você diz que esse é o 2, ou você diz que é o 3. Vou desenhar a mesma cadeia aqui, ó. Ou você diz que esse é o 1, ou você diz que esse é o 2, ou você diz que esse é o 3. Como eu disse para você há um tempinho atrás, você sempre vai optar pelo menor número possível, tá? Quem é o seu carbono 1? Você vai ter que saber quem é ele. Bom, se você observar a cadeia de cima, o seu carbono 1, a sua dupla está no seu carbono 1, do 1 para o 2. Então você diz que a dupla está no carbono 1. Se você contar de trás para frente, dizer que esse lado aqui é o carbono 1, então a sua dupla vai estar no carbono 2, percebe? A sua dupla aqui em cima, ela começa no carbono 1, é do 1 para o 2, então você diz que a dupla está no 1. Se você contar de trás para frente, como é o caso aqui, ó, 1, 2, a sua dupla vai estar ali começando no carbono 2. E como eu disse para você, você sempre vai optar pelo menor número. O menor número é 1 ou 2? É 1. Então, esse aqui é o meu carbono 1. A sua dupla, ela sempre vai estar mais próxima do carbono 1, tá? Porque você sempre vai optar pelo menor número possível. Então, isso aqui está errado, tá? O seu carbono 1 vai ser o ligado à dupla. Nesse caso aqui, né, botei a dupla do outro lado. Qual que vai ser o seu carbono 1? O que estiver mais próximo da dupla. É esse. 1, 2, 3. Entendeu o que eu quero dizer? O seu carbono 1 vai ser o mais próximo da dupla, né? Você não pode dizer que esse é o 1 e esse é o 2. Ou seja, percebe comigo, quando eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, a minha dupla sempre está no carbono 1. Tenho 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. A dupla sempre vai estar no carbono 1, ó. Então eu não preciso me preocupar dizer onde a dupla está, porque 3 átomos de carbono é carbono 1 que ela está. Agora, quando eu tenho 4 átomos de carbono, isso está errado. Ó, vamos lá. Vou numerar aqui minha cadeia, né? Vou começar pela extremidade da dupla, né? Então, vou dizer que esse é o meu carbono 1, 2, 3 e 4. Se eu começo a contar daqui, 1, 2, 3, a minha dupla estaria no 3. Se eu começo da esquerda para a direita, ela está no 1. Tranquilo? Então aqui minha dupla está no 1. Vou para esse cara aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Ah, então tanto faz, né? Vou até contar de trás para frente, ó. Minha dupla vai estar no carbono 2. Se eu começasse daqui, também estaria no 2, ó. 1, 2. Ela começaria aqui, né? Então aqui está no carbono 2. Esse cara aqui, vou dizer que esse é o carbono 1. Esse é o 2, 3, 4. Então, ó, nesses dois casos aqui, a dupla vai estar no carbono 1, mas eu tenho uma situação em que ela está no carbono 2. Então, quando eu tenho 3 átomos de carbono, ela sempre vai estar no 1. Quando eu tenho 4, ela pode estar no 1 ou pode estar no 2. O que eu quero dizer? Que quando tiver só 3, você só vai botar a quantidade do carbono, que é prop, a ligação é en, terminação o, porque é hidrocarboneto, é um propeno. Quando você tiver 4 átomos de carbono ou mais, você tem que me dizer onde está a dupla. Então eu vou esticar isso aqui, porque eu vou escrever esse nome aqui. 4 átomos de carbono, but. Ah, mas tu tem uma ligação dupla. Onde ela está? Ela está no carbono 1. Aí você vai fazer isso aqui, ó. 1. No 1, você tem o quê? Uma ligação dupla, que chamamos de en. E a terminação é o, porque ele é um hidrocarboneto. Então é but-1-eno. 1-eno, porque no carbono 1 tem uma dupla ligação. Esse aqui, 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4, but. Onde é que está minha dupla? No carbono 2. Então no 2 eu tenho uma dupla ligação. A terminação vai ser o, porque é um hidrocarboneto. But-2-eno. Aqui eu não preciso dizer que é 1-eno. Próprio 1-eno, porque ele sempre vai estar no 1, né? Assim como se eu tiver 2 aqui, ó. Não precisa dizer onde a dupla está. A dupla está aqui, no carbono 1, né? Então só vou ver o prefixo para 2 é et. Você pode olhar a sua tabelinha. Dá um pause e vira a tua folha aí. A ligação dupla ali, já vou escrever junto, em terminação o. É o eteno. Eteno, propeno.
But 1-eno, porque eu tenho que dizer onde está minha dupla. But 2-eno, porque eu tenho que dizer onde está minha dupla. Tá? Porque eu posso chegar para você e falar assim, ó, pô, faz um penteno aí. Pô, penteno? Pô, pente. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas ele tem ligação dupla. Tá, mas onde é que tá? Ele vai estar no carbono 1? Ele vai estar no carbono 2? E aí, onde é que esse cara vai estar? Você tem que dizer, né? Então, o correto é você escrever a localização. Ah, cara, ele está no 1. Ah, beleza, tu vai botar aqui no 1. Ah, não, ele está no 2, ele não estava no 1, não. Ah, ele não está aqui não, então ele está aqui. Tá bom? Então, você passou de 4 carbonos, você tem que dizer, de 4 carbonos para cima, você tem que dizer onde a dupla está. Beleza? E aí ele vai dar a fórmula molecular aqui, tá? Ele faz essa observação que eu acabei de citar aqui, tá vendo? But 1-eno, but 2-eno. Você pode dar um pause aqui, dar uma lida rapidinha, vai complementar o que eu falei. Repara que aqui ele vai até o terceiro carbono, até 3 carbonos, e aqui ele vai de 4 para cima, ele vai até o 5 aqui, ó. Mas pode ser um X, né? O alcino, né? É quando eu tenho ligação tripla, né? Vou começar já a dar uma avançada, uma acelerada, né? Olha o IN aqui, ó. Ligação tripla, né? Quando eu tenho 2 carbonos, ó, et, prefixo para 2, ligação tripla vai ser in, terminação o, porque é carbono e hidrogênio, etino. Pô, beleza. Quando eu tenho 3 carbonos, aquele mesmo esquema, só pode estar no carbono 1, porque esse aqui, nesse caso, é o carbono 1, ó. Mas se ele tivesse colocado a tripla aqui, o carbono 1 seria esse, né? Então sempre vai estar no 1. Então ele não fala onde está. Carbono, tenho 3 aqui, prop, tem uma ligação tripla in, terminação o, porque é só carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Propino. Quando ele chega aqui no 4, ó, ele vai ter que dizer onde está a tripla. Ele vai seguir o mesmo conceito de dupla aqui, ó. Então ele botou 4 átomos de carbono, prefixo but, e ele está falando que no carbono 1 ele tem uma tripla, ó. Um ino. Terminação o, porque é hidrocarboneto. Agora aqui a tripla está no carbono 2, beleza? Ele falou lá que era but 2-ino, né? E aqui, ept, ó, ept é de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no terceiro carbono, ele tem uma tripla, né? Ó, repara que ele contou de trás para frente, ó. 1, 2, 3. Então ele está falando que está no carbono 3, do 3 para o 4. Aí você vai usar o 3, que é o menor. Se ele conta daqui, 1, 2, 3, 4. Estaria no 4 e não no 3. Como você vai optar pelo menor número possível, você vai dizer que ele está no 3, tá bom? Os alcadienos, né? Dien, né? Dá aquele pause, vira a sua folhinha, vai lá no dien que você vai ver que são 2 duplas na sua cadeia, né? As duplas na cadeia, né, ó, propadieno, né, não tem onde botar as duplas vão estar ali, tá? Não preciso dizer. Então ele é um prop, porque são 3 carbonos, dien, porque são 2 duplas, terminação o, porque é hidrocarboneto, tranquilo. 4 carbonos, eu preciso dizer onde estão as minhas duplas, né? E aí, deixa eu pegar um outro rascunho aqui, ó. Olha o que ele vai fazer, né? Vou fazer essa cadeia aqui para você. Ele vai botar uma dupla aqui e uma dupla aqui, né? Então, ó, prefixo 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4, but. Né? Eu sei que ele é dien, porque ele tem 2 duplas. Então, eu preciso dizer onde estão as duplas, né? Então, eu vou dizer que esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Como eu vou escrever isso? Eu vou dizer que no carbono 1 e no carbono 3, ó, carbono 1 começa essa dupla, carbono 3 começa a outra dupla. Eu vou ter dien, 2 duplas ligações, but 1,3 dieno. Você tem que dizer onde está, né? Porque ele poderia tá aqui, ó. Aqui seria o quê? 1,2 dieno. Tá vendo? Ele está no carbono 1, está no carbono 2. Tranquilo? Então você tem que dizer, ele pode ter essas duas opções aqui, né? E aqui ele dá o do hepta de novo, com uma cadeia com 7 átomos de carbono, sinalizando onde está a dupla, né? E ó, repara que aqui, ó, comigo, ó, ele falou que o último é o carbono 1, ó, porque no carbono 1 já tem uma dupla. Se ele começasse daqui, 1, 2, ele diria que tem uma dupla no carbono 2. Ele já começou no 1. Por quê? Porque ele vai optar pelo menor número possível. Então, no 1 e no 5, né? No 5 você tem 2 duplas ligações. Tá bom? O ciclo alcano, né? O ciclo alcano, ele vai funcionar... ó, alcano. Então, é ligação simples, né? Quantos carbonos? 4. Ó, tô avançando, tá? Bota a tua tabelinha aí do lado pra você ir vendo. 4. Por quê? 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4, but. Né? But, só ligação simples an, né? Só ligação simples aqui an, terminação o.
Só que isso aqui não é uma cadeia aberta, é uma cadeia fechada. Então você vai colocar a palavrinha ciclo antes. Então ele é um ciclobutano, né? Então nós temos o ciclobutano, cadê ele aqui, ó? Ciclobutano. Temos o ciclopropano, tá bom? Ele dá aqui aquela simplificação para você contar aí os hidrogênios. Tranquilo, você só vai acrescentar a palavra ciclo na frente. Então, 1, 2, 3, 3 átomos de carbono, só ligações simples, terminação O, mas como é uma cadeia fechada, tu vai botar o ciclo na frente. Então ele vira um ciclopropano, assim como o cara de baixo é um ciclobutano, tá? Quando você vai no ciclo alqueno, né? Alqueno, ó o N de novo aqui, ó. Agora eu tô falando de cadeias fechadas, porque é um ciclo, cadeias fechadas com ligações duplas, né? Então ele vai botar esse mesmo cara ali, né? Com a ligação dupla aqui para você. E aí aqui você vai fazer o seguinte, né? Você vai dar o nome do cara, 1, 2, 3, 4, but. Cara, o meu carbono 1 aqui, né? Quando eu dou a cadeia aberta, eu tenho que dizer onde está a minha dupla, né? Quando a cadeia é fechada, eu não preciso dizer, porque vai ficar subentendido que vai ser ou esse ou esse. O carbono 1 vai ser o da dupla. Então você não precisa dizer onde está a dupla. Você vai falar que é um buteno. E aí você vai acrescentar a palavra ciclo atrás. Ciclo buteno. Tá? Ciclobuteno, assim como esse é o ciclopenteno, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 pente, ele só tem uma ligação dupla aqui em terminação O, que é só carbono e hidrogênio. Não preciso dizer onde está a minha dupla, porque é um ciclo, então fica subentendido que o meu carbono 1 ou é esse, ou é esse. Não importa, vai estar no carbono 1, tá bom? Aqui embaixo ele vai vir com os aromáticos, né, que eu falei na aula passada para você, quando reconhecer um aromático, né? E um dos mais importantes é esse cara aqui, que é o benzeno, né? Então ele pode vir assim, né, de estrutural plana para você ali, onde está discriminando todos os carbonos e todos os hidrogênios, ou ele pode vir esse ovo frito aqui, né, que é a mesma coisa, ou ele pode vir aqui simbolizando as ligações para você, né? Esse cara é o benzeno, tá bom? Aí embaixo ele fala mais alguns, ele fala do naftaleno, traceno, né, fenantreno, tá? Mas esse cara é o famosão, guarda esse cara aí no seu coração, tá? Na página seguinte aqui, vou começar sobre as ramificações, tá? Vou fazer um pause aqui e logo a gente volta.